Tudo bem, pessoal? De volta aqui para poder gravar o vídeo sobre as funções trigonométricas. Vamos ver se eu consigo fazer um vídeo um pouco mais curto. Bom, então vamos lá. Bom, primeiro, antes de falar das funções propriamente ditas, a gente vai falar sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Bom, essa parte de trigonometria, às vezes ela é abordada no ensino médio, algumas pessoas veem, outras não. Ok? Então eu vou partir aqui do princípio de que nós todos estamos vendo isso pela primeira vez. Bom, o que são essas relações trigonométricas, né? Trigo vem de triângulo, tá? E são relações associadas em particular a um triângulo retângulo. Tá? É possível transferir essas relações para outros triângulos, ok? Mas a gente vai se preocupar basicamente com essas relações no triângulo retângulo. Bom, no triângulo retângulo, tá? Ele é retângulo porque ele tem um ângulo aqui de 90 graus. Então tá. Esse aqui. Ele tem um ângulozinho aqui de 90 graus. O que está acontecendo? Eita, desculpa, aqui. Vou pegar esse caninha aqui. Tá? Um ângulo aqui que é um ângulo de 90 graus, certo? Então por isso ele é um triângulo retângulo, ok? Bom, no triângulo retângulo, nós identificamos os três lados do triângulo por meio dos seus nomes. Tá? Então, eu tenho um cateto oposto ao ângulo que eu estou estudando. Tá? O cateto adjacente porque ele está do lado, tá? Então é o lado do ângulo, e o cateto oposto está oposto ao ângulo, e a hipotenusa. Tá? Então, a hipotenusa é aquele segmento do lado de triângulo que fica é, oposta ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Ok? Bom, como aparecem as relações trigonométricas? Essas relações nada mais são do que a razão entre os lados tomados 2 a 2. Tá? Então, quando eu tenho o seno do ângulo, esse seno do ângulo nada mais é então só e simplesmente a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Tá? Então, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente, às vezes, também, ela é definida da seguinte forma. Tá? Então, deixa eu aqui, tá? Então, a tangente também, ela pode ser definida... Por que está ficando reto ali? A tangente também pode ser definida, tá? A tangente do ângulo θ também pode ser definida como sendo seno do ângulo, seno sobre o cosseno. Também pode ser definida dessa forma, tá? E quando você vê que seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, isso aqui vai me dar a seguinte razão, tá? Então eu vou ter aqui uma razão que é dada aqui. Aqui eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui eu tenho cateto. Tá muito ruim de escrever nessa minha mesa aqui. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como isto é uma divisão de fração, eu vou ter cateto oposto sobre a hipotenusa vezes... Aí aqui eu inverto, né? Então, a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Tá? E aí, hipotenusa corta com hipotenusa, sobra exatamente cateto oposto sobre cateto adjacente. E esse mesmo tipo de conta é feita para todos os outros. Tá? Então, por exemplo, cotangente sobre... cotangente. Cotangente é 1 sobre tangente. Então, basicamente, eu vou ter 1 sobre a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, então oposto sobre adjacente, e aí eu vou ficar com 1 vezes adjacente sobre oposto, ok? A mesma coisa secante, a mesma coisa cossecante. Então veja, 2 a 2, tomando os lados 2 a 2 e fazendo todas as razões possíveis que a gente pode combinar aqui, a gente vai ter essas 6 relações trigonométricas, ok? Então, essas relações trigonométricas nada mais são do que isso, tá? São as razões entre os lados de um triângulo retângulo.
E conforme você escolha duas a duas elas para fazerem essa razão, você vai ter uma relação trigonométrica diferente, ok? Bom, essas relações, elas também são estudadas em relação a um triângulo retângulo a partir do círculo trigonométrico. E por que a gente faz isso, professor? Pelo seguinte, como eu vou precisar fazer variar estes ângulos θ tanto quanto eu queira, tá? Tanto quanto eu queira, então ao estudar esse triângulo retângulo, tá? Já está aqui, tá? Esse triângulo retângulo, que é esse triângulozinho aqui, ó? Esse triângulo retângulo no círculo trigonométrico, tá? Eu posso fazer variar esse meu ângulo controlando esse meu pontinho aqui. Aqui é um pontinho que é o ponto que eu vou pintar aqui de uma outra cor para ficar bem claro onde ele está. Esse pontinho aqui, ó, tá? Esse pontinho aqui, eu posso fazer ele caminhar sobre a circunferência aqui, tá? E posso fazer esse ângulo variar tanto quanto eu queira. Tanto positivamente, se eu caminhar no sentido anti-horário, quanto negativamente se eu caminhar no sentido anti-horário, tá? Então, na circunferência, eu vou ter 360 graus, mas eu posso dar mais de uma volta. Então, esse ângulo pode vir até 360 e continuar tanto quanto eu queira em termos de graus, ok? E se eu caminhar no sentido horário, ou seja, se eu vier nessa direção, eu vou ter os ângulos negativos. Aqui vai me dar o ângulo zero. Aqui vai me dar o ângulo de 90 graus. Aqui de 180. 180 e aqui de 270. Mas se eu caminho no sentido horário, eu vou ter os ângulos negativos. Então, aqui também pode ser o ângulo de menos 90, aqui de menos 180, aqui de menos 270 e assim por diante, de menos 360, que vai coincidir com o ângulo de 0 graus. Okay? Então, eu posso variar, basicamente eu vou fazer esse meu ângulo θ variar tanto quanto eu queira, e assim eu consigo ter ângulos que vão abarcar todo o conjunto dos números reais. Então eu ganho um ângulo que vai pertencer ao conjunto dos números reais. Tá? Então essa é a vantagem de trabalhar essas definições, pertencer ao conjunto dos números reais. Essa é a vantagem de trabalhar a definição dessas relações trigonométricas no círculo trigonométrico. Bom, outra coisa que aparece aqui com uma certa importância é a seguinte. O círculo trigonométrico ele é um círculo que ele é centrado na origem do meu sistema XY e eu também tenho que o raio deste círculo vai ser 1. Tá? Então, a distância que vai desse ponto até a borda da circunferência aqui sempre vai ser 1. Tá? E aonde estão, de fato, essas relações trigonométricas? Elas vão aparecer nas projeções dessa distância e dessa distância em relação a esses eixos para as funções de seno e cosseno. Então, quando eu falo do cateto oposto aqui, né, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quando eu pego a definição de seno no triângulo retângulo, eu vou ter cateto oposto, que vai ter um determinado valor, e aí sobre a hipotenusa. Mas quanto que vale a hipotenusa no triângulo, no círculo trigonométrico? Vale 1. Certo? Essa distância que vai daqui até aqui vai ser sempre 1. Então, em todas estas fórmulas, a minha hipotenusa vai valer 1. E aí, nós temos o seguinte, a função seno vai ser calculada em relação somente a esse segmento aqui, ó. Então, eu vou pegar essa distância, vou projetar essa distância aqui, vou projetar ela no eixo y e eu vou ter o seno. Por quê? Porque isso aqui é o cateto oposto. Então, o cateto oposto vai ser projetado no eixo y. Já o cateto adjacente, ele é projetado no próprio eixo x. Tá? E aí eu vou fazer as medidas de cosseno conforme o tamanho desse segmento aqui. E a partir daí eu tenho todas as outras relações. O que vai ser a tangente? A tangente vai ser a distância que vai desse ponto até esse ponto aqui. Esta é a medida da tangente. E a medida da cotangente? Então veja que a tangente ela é de fato associada a uma reta tangente ao círculo trigonométrico, passando aqui pelo ponto x igual a 1, y igual a 0, e corresponde a essa distância aqui. Ó, tá? Então, eu pego o segmento do raio, projeto aonde eu encontrar a intersecção nesta tangente,
eu vou encontrar o valor da tangente. A cotangente é a mesma coisa, só que em vez de eu tomar como base a tangente em relação à tangente que tem a intersecção no eixo x, eu vou passar a tangente na intersecção com o eixo y. E aí, então, ó, quando eu projeto esse meu raio, eu estendo esse meu raio, tá, indefinidamente, eu vou ter uma intersecção com a tangente que foi definida passando pelo eixo y. Então, esta aqui é a medida da cotangente. Bom, e a secante? A secante, deixa eu só apagar aqui, porque já está com bastante coisa aqui. Então, a secante. A secante, ela vai aparecer aqui, ó. Tá? A secante quando você define secante, ela é uma reta que corta, tá? Então, o que é a secante? A secante, ela vai passar, ela está aqui nesse laranjadinho pontilhado, ela vai vir daqui até esse cara aqui, ó. Então, ela sai daqui e vem até esse ponto aqui. Aonde? Na intersecção com a tangente. Tá? Na intersecção. Mas a tangente é medida aqui e a secante é medida aqui. Certo? Então, ela é medida nesse segmento aqui. Essa é a secante. Então, ela é secante à circunferência e à reta tangente. Okay? Agora, e a cossecante? A cossecante, ela vai sair desse ponto, vai seguir por uma reta que estende o raio e vai ser tangente lá na reta da cotangente. Certo? E aí, então, ó, a cossecante é esse tracejadinho verdinho aqui. Então, todo esse segmento aqui corresponde à medida da cossecante. Okay? Isso para a gente visualizar aonde que estão, né, as nossas relações trigonométricas no círculo trigonométrico, beleza? Bom, ninguém precisa decorar isso para ter uma ideia, ok? Nós vamos nos preocupar basicamente com algumas medidas de ângulos fundamentais, certo? Esse vai ser o nosso objetivo, tá? Mas isso aqui é para a gente ter uma ideia de aonde estão as nossas relações trigonométricas no círculo trigonométrico. Bom, uma coisa que de fato vai ser importante a gente guardar é isso aqui, ó. São certas identidades trigonométricas, tá? Que nascem em particular, primeiro, de uma relação que nós podemos extrair do triângulo retângulo a partir do teorema de Pitágoras. Essa primeira relação é essa daqui, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Tá? Por quê? Imagine que se isso aqui tivesse no triângulo retângulo, a hipotenusa valeria 1, certo? Então, olha só, o que me diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto vai ser igual à hipotenusa, certo? Então, a soma vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É isso que nos diz o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Então, ele me diz isso, certo? Só que, no nosso círculo trigonométrico, tá? A hipotenusa vale 1. Tá? A hipotenusa vale 1. E o cateto oposto corresponde exatamente à medida do seno. E o cateto adjacente corresponde exatamente à medida do cosseno. Então, o quadrado do cateto oposto, que é o seno, ou seja, seno ao quadrado, mais o quadrado do cateto adjacente, que é cosseno. Então, cosseno ao quadrado vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, mas a gente sabe que a hipotenusa vai valer 1 no círculo trigonométrico. Então, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Bom, quadrado de 1 é 1, então nós ganhamos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Este aqui é muito importante, ok? Muito importante mesmo. Estas outras duas aqui, tá? Esta e esta, elas saem desta aqui diretamente se eu dividir, por exemplo, este cara aqui, se eu dividir ele pelo seno, tá? Se eu dividir ele pelo seno, eu vou acabar ganhando esta expressão. Tá? Aliás, pelo cosseno, eu vou ganhar essa expressão. E se eu dividir esse aqui se eu dividir este aqui pelo cosseno ao quadrado, esse aqui pelo seno ao quadrado, esse aqui pelo cosseno ao quadrado, eu vou ganhar essa expressão aqui, ok? Então, elas saem
direta. Elas derivam diretamente dessa daqui, uma dividindo pelo cosseno ao quadrado e a outra dividindo pelo seno ao quadrado. Esta daqui dividindo pelo cosseno ao quadrado. Tá? Então, se eu dividir, dividindo pelo cosseno ao quadrado, e essa aqui dividindo pelo seno ao quadrado. Okay? Então, elas saem direto. Bom, tem mais duas aqui que são também, eu vou chamar de bastante importantes, fundamentais. Quase tudo que eu falo é bastante importante e fundamental, né? Vocês já repararam? Que são essas daqui, ó. Então, vamos devolver aqui o quadradinho. Esta é muito importante, fundamental. São essas duas aqui. Eu só tenho um erro aqui que eu preciso corrigir, tá? Elas estão iguais, né? Deixa eu corrigir isso já, imediatamente. Imediatamente. Esse aqui deveria ser o cosseno. Aqui. Esse aqui deveria ser cosseno. Eu troquei ali. Cadê? Onde que tá? Ali tá como seno. Seno. Esse aqui não é cosseno, né? É cosseno. Vamos ver. Vai. Corrige. Por que ele não deixa eu corrigir? Meu Deus. Esse aqui é cosseno. Ele não tá deixando eu corrigir aqui? Que coisa. Por que ele não tá deixando eu corrigir? Meu Deus do céu. Espera aí que eu tô... Vou tentar corrigir por aqui. Deixa eu ver se eu consigo corrigir direitinho logo de uma vez. Não tá corrigindo. Vocês não estão vendo, eu estou editando aqui por dentro. Foi. Foi. Cosseno. Agora corrigiu. Só que aqui tá errado ainda. Droga. Devia ter corrigido antes, né? Cosseno, seno. Então tem que corrigir aqui. Seno, seno, cosseno, seno. Cadê? Aqui, cosseno. Seno. Eu escrevi muitas fórmulas aqui, ele ficou um pouco pesado daí. Então aqui é cosseno e aqui é seno. E aqui é seno. Agora tem que esperar ele dar uma render. Ele vai demorar um pouquinho para renderizar. Já está renderizando. Vamos. Ok. Acho que já foi, né? Não? Foi. Aí. Seno, cosseno, seno. Agora sim. Pronto, tá feito aqui. Tá? Então essas duas também, tá? Só veja o seguinte aqui, que tem um pequeno detalhe aqui neste carinha, que é o seguinte, ó. Seno alfa mais, desculpa, seno da soma de dois ângulos é igual seno de um vezes o cosseno do outro mais o cosseno do um vezes o seno do outro, tá bom? E a relação mais e mais, ela se mantém, tá? Aqui é mais, se for mais, ele fica mais. Agora, se for menos, ele é menos, tá? Então, se for menos, ele é menos. Deixa eu colocar colorido aqui. Então, se for mais é mais, se for menos é menos. Então, se for mais, aqui colorido, se for mais
ele fica mais. Agora, se for menos, ele será menos. Será menos. Menos e menos. Tá, isso acontece, tá, quando eu faço o seno da soma ou da subtração. Se for seno da soma, vai ser seno A, cosseno B mais cosseno A, seno B. Se for o seno da subtração, da diferença, então vai ser seno A, cosseno B, menos cosseno A, seno B. Agora, no cosseno isso se inverte, tá? Então, no cosseno, veja que se aqui é mais, se aqui é mais, se aqui é mais, se aqui for mais, aqui vai ser menos, tá? É cosseno alfa mais, vezes cosseno beta, menos, veja que aqui era mais, ficou menos. E se for menos, ele inverte, tá? Então, ó, cosseno alfa menos seno beta é cosseno alfa vezes cosseno beta mais seno alfa vezes seno beta, tá bom? Então tem uma inversão dos sinais aqui quando você trabalha com cosseno. No seno mantém o sinal, no cosseno mantém o sinal. E aqui é o seno vezes seno vezes cosseno, e aqui é cosseno, cosseno, seno, seno, tá bom? Bom, então esses dois são talvez os mais fundamentais de todos, tá? E é interessante a gente sempre ter ele à mão. A minha sugestão é que, na verdade, você fizesse uma tabela, tá? Você tivesse uma tabela em mãos aí, mandasse plastificar essa tabela para você utilizar o curso todo, tá? Porque em todos os momentos, nas outras disciplinas, vocês vão precisar dessas identidades trigonométricas. Então você mantém ali, né? Faz um cartãozinho bonitinho, não precisa ser muito grande, e deixa ele plastificado, né? Para não deteriorar muito rápido com o tempo, né? Ou cola na capa do caderno ali, deixa uma tabelinha bem à mão ali, porque a gente sempre vai precisar, não só na minha disciplina, mas qualquer outra disciplina que vocês forem fazer mais para frente, vocês vão precisar dessas identidades trigonométricas e é uma mão na roda se vocês tiverem elas à mão. Bom, ok, tá? Então tem outros também, eu deixei só essas três aqui, as mais importantes, na verdade aqui são quatro, né? Mas são frequentes, tá? Elas são muito utilizadas mesmo, beleza? Bom, alguns valores de seno, cosseno e tangente para determinados ângulos são recorrentes, tá? O tempo todo vão aparecer. Então, de novo, eles estão sistematizados numa tabela, está lá no roteiro, né? Por exemplo, né? Para, para esses ângulos 0, 90, 180, 260 e 360, né? São os ângulos que vão estar justamente associados a esses pontos aqui no círculo trigonométrico. Eu tenho os valores de seno e cosseno, tá? Então é bem interessante a gente ter isso, de certa forma, bem consolidado, tá? Ou pelo menos ter a ideia, né? Como é que é mesmo? Já sei. Vou fazer aqui um círculo, eu já sei que o seno vai estar no eixo Y, o cosseno vai estar no eixo X. Então aqui é o 0 grau, aqui é o 90, aqui é o 180 e aqui é o 270. E aí, então, eu sei que aqui o cosseno vale 1, aqui o seno vale 1, aqui o cosseno vale menos 1 e aqui o seno vale menos 1, ok? Por outro lado, aqui o seno vale 0, o cosseno vale 0, o cosseno vale 1, o cosseno aqui vale 0, aqui o seno vale 1. Aqui o cosseno vale 1. O seno vale 1, o cosseno vale 0. Aqui o cosseno vale menos 1, o seno vale 0. E aqui o seno vale menos 1 e o cosseno vale 0. É tudo isso que está sistematizado aqui, ok? Em relação à tangente, quando eu tiver o ângulo de 0 e o ângulo de 180 ou o ângulo de 360, lembrando que esses dois caras aqui eles vão coincidir, né? A tangente vai ser 0. E por que aparece indefinido aqui? Porque como eu tenho a tangente como sendo seno sobre cosseno, veja que aqui eu vou ter 0 sobre 1, dá 0. Aqui eu vou ter 1 sobre 0, e aí fica indefinido. Aqui eu vou ter 0 sobre menos 1, dá 0. Aqui eu vou ter menos 1 sobre 0, indefinido. E aqui eu vou ter 0 sobre 1, que dá 0. Né? Então, por aí dá para a gente ter alguns valores mais rápidos, assim, para a gente poder consultar, sempre lembrando aqui o que acontece no círculo trigonométrico. E, finalmente, esses três carinhas aqui,
tá? Que são também recorrentes, ângulos de 30, 45, 60 graus, e os seus respectivos seno, cosseno e tangente. Tem um macetezinho, né, da gente fazer essa tabelinha, né, que é mais ou menos uma coisa assim, né? Eu coloco lá 30, 60, 45, 60, e aí faço assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo divididos por 2. Todo mundo divididos por 2. Divididos por 2, divididos por 2, divididos por 2 e divididos por 2. E todo mundo com raiz. Raiz, 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 raiz. Pronto, está feita a tabela. Tá? E aí quando eu faço... E a tangente? A tangente é esse sobre esse, que vai dar 1 sobre raiz de 3. É esse sobre esse, que vai dar 1. E é esse sobre esse, que vai dar raiz de 3. Ok? Então, tem um macetezinho para construir essa tabelinha aqui, bem simples. É só fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo dividido por 10, todo mundo com raiz. Ok? Muito bem, então, feito isso, vamos agora para falar rapidamente sobre as funções trigonométricas. Tá? Pessoal, esse é um exercício que está lá no roteiro proposto para vocês fazerem mesmo, tá? Tem que explorar mesmo. Tem que pegar a calculadora gráfica do GeoGebra e sair plotando essas funções para poder ver como que elas são, até você mais ou menos se acostumar com o comportamento delas, tá? Então, ó, características de função seno e cosseno, né? Sempre serão essas curvas onduladas, tá? Então, tá aqui assim também, o cosseno e o seno são duas funções que têm relativamente a mesma forma, né? À exceção de que uma está um pouquinho mais para cá e a outra está um pouquinho mais para lá, certo? Okay? Então, na verdade, a função seno, se você deslocar ela aqui de uma quantidade chamada π sobre 2, você vai obter, aliás, para lá, né? Π sobre 2 para lá, você vai obter a função cosseno, ok? Então elas praticamente acabam coincidindo na forma, só tem uma diferença que a gente chama de diferença de fase, tá bom? E outra coisa que aparece aqui, que apareceu na tabela, é a utilização de você escrever os ângulos na forma de radianos, né? Então, 0 radiano, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π radiano, tá? E tudo isso aqui, essa história do radiano, tem a ver com o fato de você olhar para a sua circunferência e tentar calcular o ângulo dela. Tá? Vamos colocar aqui uma retinha aqui, ó, tá? Você olhar para um determinado ângulo que está sendo calculado em termos de uma medida que é a própria medida do raio. Então, o radiano aparece da seguinte forma: eu pego a medida do raio e enrolo ele na circunferência. Tá? Então, eu enrolo a medida do raio aqui, ó. Aí aqui você tem 1 radiano, 2 radiano e π radiano, que dá, na verdade, 3,14 radiano. Tá? E assim você continua enrolando, né, a medida do raio sobre a circunferência, né, até chegar no momento, quando você completa a circunferência, que você tem 2π radiano, ou seja, é 6,2 alguma coisa radianos, ou seja, raios que foram desenrolados sobre a circunferência, ok? Foram enrolados sobre a circunferência. Então você tem a função seno, a função cosseno, a função tangente, cotangente, secante e cossecante, em termos de uma função na qual você vai plotar o gráfico. Certo? É interessante, o exercício que está proposto lá é para fazer exatamente isso. Vocês plotarem as funções no GeoGebra, tá? E depois fazer uma análise do que acontece com o gráfico da função se você altera um pouquinho o argumento. Né? Vamos dar uma olhada rapidamente ali no GeoGebra, tá? Vou fazer bem rapidinho agora. Então vamos aqui, Ctrl A e deletar tudo isso. Por exemplo, ó, f de x igual a seno de x. Opa. Seno de x. Okay. Seno de x. Parênteses, seno de x. Está aí, ó, seno de x. Tá? E a pergunta é, o que lá no roteiro está assim, o que acontece com a função seno, por exemplo, se você vier aqui e somar mais um? Aí você é descritivo. Aí eu penso assim, ó, compare essa função
seno de x mais 1 com a função seno original. Então, vamos colocar aqui a função seno original. Tá aqui, ó. A função seno original é a que está aqui. E a função seno x mais 1 é a função que foi traçada aqui em vermelhinho. Aí, o que aconteceria se eu fizesse, por exemplo, seno de x mais 1? O que acontece? Você vê que ela desloca um pouco, certo? Então, o exercício é esse, é olhar para as trigonométricas e fazer algumas alterações aqui, em termos do que você pode colocar aqui, né, para ver o que acontece com a sua função. Né? Aí eu faço assim, o que acontece quando eu pego e somo π aqui dentro? Ou quando eu subtraio π? O que acontece com a minha função? Certo? É isso que está sendo pedido ali, né? Não é nada assim, não precisa fazer conta nem nada. Tá? Simplesmente a gente pega e plota o gráfico e vê o que acontece com a minha função. Se eu pegar e somar mais aqui, o que vai acontecer com a função? Seno de x, seno de x. E se eu pegar e fizer isso aqui, seno de x mais π divididos por 2. Divididos por 2. Né? E se eu somar π? Então é isso que eu estou pedindo para vocês fazerem lá. Né? Pegar e começar a fazer variações, né, sobre o que está acontecendo com a tua função, para que a gente possa, vocês possam descrever isso no roteiro. Se eu levar ao quadrado, o que acontece? E se eu dividir por 2 o x? Então vamos tirar aqui o quadrado, e se eu fizer x divididos por 2, o que acontece? Tá vendo? Então, vai alterando o gráfico da sua função e você tem que fazer uma descrição. Simples assim. Eu faço uma descrição, coloco meu gráfico, faço uma descrição para ver o que acontece com a minha função. Se eu fizer, por exemplo, aqui, por exemplo, 2 vezes x. Okay? Então, basicamente, esse é o exercício que a gente está pedindo ali. E é um exercício de comparar o que acontece com a função original quando você altera um pouco os argumentos, ou multiplica por 2, ou eleva ao quadrado, ou subtrai 1, ou aqui dentro do x você coloca alguma coisa, tá bom? É isso, pessoal. Então é um roteiro bem simples aqui. Então, praticamente você não vai ter que fazer conta nenhuma, é só experimentar. Ok? Ok, então, feito. Um abraço para todos.